Boa noite aí a todos. Anise, Boa boa noite noite. a todo mundo. Eu agradeço muito, né, a gente estar aqui nesse encontro para falar sobre essa temática que é ESG, né, que a gente está aí vindo tanto, todo mundo comentando, e parece que é algo muito distante para a pequena empresa, e a ideia é desmistificar. Porque naturalmente a gente já tem muitas práticas e assim eu posso até arriscar dizer que a pequena empresa ela já contribui, já realiza muita coisa relacionada à questão da sustentabilidade sem nem conhecer, ainda assim sem nem saber do que que isso aí é ESG. Então, a ideia é a gente trazer a temática, a gente se organizou para fazer uma parte assim mais teórica, né, só para dar um embasamento inicial, e aí trazer alguns exemplos, né? O Ricardo também vai falar muito, né? O Sebrae tem essa grande missão de atuar junto ao pequeno negócio, à pequena empresa, à microempresa. E aí a ideia da gente é bater esse papo aqui sobre esta temática e ver como inserir cada vez mais as micro e pequenas empresas nessa nova onda, né? A famosa onda da sustentabilidade, do ESG. Então, eu vou trazer uma apresentação já para vocês aqui, e aí a gente vai fazer mais ou menos isso, né? Tem uma exposição e depois a gente bate um papo, tira dúvidas, né? E a gente vai poder esclarecer. Então, trazer o tema como uma grande oportunidade, não apenas como algo teórico, mas sim como isso pode fazer parte do mundo dos negócios das micro e pequenas empresas. Isso fazer com que elas se insiram e percebam a grande oportunidade que é estar trabalhando com essa temática de ESG. Então, a gente tem aqui, já para eu me apresentar, né, o Anísio já falou aí, eu tenho, assim, o privilégio e, assim, agradeço demais a participação aqui nesse momento, né? Eu acompanho com o tema há muito tempo e aqui é uma das ações importantes que é de estar sempre conversando sobre essa temática, né? Que é importante. Então, eu sou engenheira por formação e trabalho com consultoria, com auditorias, com treinamentos nessa área de gestão, principalmente com base em riscos, com base em temáticas relacionadas à gestão, né, de processos como processos da qualidade, processos ambientais, processos de saúde e segurança, e naturalmente fui trazida para esse mundo também da sustentabilidade do ESG, trabalhando ultimamente muito com essa parte de compliance e também com gestão de riscos para essa visão de ESG, né, da gente trabalhar meio ambiente, saúde, segurança, o social, né, a responsabilidade social, junto disso aí tudo no ambiente da própria empresa, do negócio dela, que é a governança. Então, é o meu trabalho, né, eu venho fazendo isso, e aí quero também compartilhar com vocês alguns conceitos e a gente depois bater um papo e discutir isso aí bem. Então, vou começar logo por sustentabilidade. A gente escuta muito falar, né, até um pouquinho antes do ESG, mas o que é a sustentabilidade? Só para a gente embasar, eu sei que todo mundo aí já ouviu de alguma maneira alguém definindo sustentabilidade dessa maneira, mas de uma forma bem despretensiosa, a gente pode dizer que é a gente utilizar os recursos existentes de maneira ambientalmente responsável, socialmente justa e economicamente viável, para que a gente consiga atender às nossas necessidades sem comprometer que as futuras gerações elas também tenham a possibilidade de fazer uso desses recursos. Então, isso é ser sustentável, é a gente ser responsável, ser justo, né, no que a gente está usufruindo, para não deixar, não fazer com que as próximas gerações elas deixem de ter acesso a isso por a gente estar fazendo de uma maneira desenfreada, irresponsável, sem pensar. Então, esse é o primeiro conceito de sustentabilidade, só que isso já vem sendo falado, né? A gente fala assim, isso é algo recente, mas não é. Para a gente ter noção assim da história de sustentabilidade, desde 1979 a gente já tem um primeiro conceito, né, de desenvolvimento sustentável que foi utilizado pelas Nações Unidas em uma assembleia.
Então, já se fala em sustentabilidade há bastante tempo. E aí, esse conceito foi falado lá pela primeira vez e assumido pelos governos e organismos multilaterais a partir de 87. E aí, depois de várias reuniões, a ONU ela fez uma convocação para que todo mundo cuidasse do futuro comum. E aí teve a publicação deste documento, né, Nosso Futuro Comum, como sendo o primeiro grande compromisso, a primeira grande convocação do mundo para a gente usar e começar a pensar nessa questão da sustentabilidade, dos recursos e do futuro. Então, é um tema que já vem sendo falado, a gente ultimamente está assim, sendo muito bombardeado, e não é para menos, são questões muito sérias, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, de não comprometer o futuro das próximas gerações, é porque a gente já vê grandes mudanças acontecendo, e isso vem impactando até na nossa própria geração. Hoje a gente já percebe algumas mudanças significativas, mudanças de clima, de recursos de uma forma geral, e isso está impactando o nosso dia a dia. Imagine como será no futuro. Então, esse foi o primeiro passo, e desde então vem se discutindo muito sobre a temática sustentabilidade. Isso foi trazido para que as nações e, consequentemente, as empresas, né, a sociedade de uma forma geral, começasse a se preocupar com isso. E é isso que a gente vive hoje. E nisso, né, só para entender um pouquinho, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela é uma organização internacional, ela foi fundada em 1945, né? E aí hoje ela é formada por quase 200 países membros e que se reúnem com o propósito comum de trabalhar para a questão do desenvolvimento mundial e principalmente pela paz. Hoje, uma das principais temáticas, né, é uma bandeira que já vem sendo trabalhada há algum tempo, mas um dos principais temas discutidos na ONU é a questão da sustentabilidade, e nessa visão bem ampla no que diz respeito a recursos de uma forma geral. E aí isso vem sendo falado, né? E aí a gente tem o que também é bem comum se comentar, a famosa Agenda 2030. A Agenda 2030 ela foi definida em 2015, e aí essa agenda foi justamente um compromisso assumido pelas nações para que se houvesse assim, definição clara de objetivos e metas para que fossem trabalhadas pelas nações de uma maneira geral, os governos, a sociedade civil, parceiros econômicos, para que todo mundo se preocupasse com essa temática do desenvolvimento sustentável e trouxesse esses objetivos para 2030. Então, isso, olhando 2030, isso foi 2015, então teríamos 15 anos aí de ações para a gente cumprir metas e objetivos relacionados à questão da sustentabilidade. Mas como fazer isso de forma concreta? Então, esse compromisso assumido foi transformado, né, em objetivos, para que a gente tivesse alinhamento. Bom, a gente vai se comprometer como? O que a gente quer alcançar com isso aí? E daí surgiram os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS, que são 17, e cada objetivo desse aí, ele tem as suas metas relacionadas. Com isso, a gente tem um conjunto de 17 objetivos e 169 metas que formam esse compromisso com a Agenda 2030. E aí, os países, as partes interessadas de uma forma geral, o compromisso é de atuar em parceria, de uma maneira bem colaborativa, para implementar esse plano. Então, isso é um compromisso mundial que foi desdobrado com as nações, e aí os governos, a sociedade de uma forma geral, diz assim, bom, vamos trabalhar para conseguir alcançar esses objetivos e metas que foram traçados. Então, é um compromisso e que trabalha visando 3 dimensões que são os pilares deles, né? A econômica, a social e a ambiental. E essas dimensões, a ideia é que elas sejam trabalhadas, pensadas, né, e organizadas de forma integrada e equilibrada, né? Que assim, qual é a que a gente deve dar mais importância? Não, são 3 temáticas que, por si, elas não têm como ser desassociadas, né? Porque uma impacta a outra, e aí a gente pensar realmente disso de forma equilibrada e integrada. Então, esse foi o compromisso assumido em 2015 para essa Agenda 2030. E aí as empresas se viram
chamadas, né, também, né, para esse compromisso, né, para fazer a sua gestão, fazer a gestão do seu negócio, né, dos seus processos, das suas atividades, com base em sustentabilidade. E aí, como é que a gente faz gestão da sustentabilidade, né? A gente faz a gestão do nosso dia a dia, a gente está ali maluco, louco, preocupado com a nossa empresa, né, com a própria sobrevivência da gente. Como é que a gente vai trazer isso para um cenário? E aí, principalmente, como a gente traz isso daí para um cenário de pequena empresa, de microempresa? É possível? É claro que é. Por quê? Porque aí a gente vai fazer a gestão do nosso negócio pensando nas dimensões que a gente fala aqui, que é a dimensão ambiental, social e econômica, usando o conceito ainda de sustentabilidade. E aí o que é que implica isso, fazer a gestão disso aí? É primeiro a gente entender quais são os impactos do nosso negócio sobre essa ótica, né? O que é que o meu negócio ele interfere, por exemplo, na questão ambiental, na questão social? Será que ele é importante? Claro que é, ele por si ser um negócio, ele está aí já gerando emprego, já gerando renda, já circulando mercadoria, já gerando negócio, fortalecendo a economia. Então, já por isso a gente está vendo aí de cara duas dimensões sendo trabalhadas, a questão social e a questão econômica. E aí a gente olhar como é que esse meu negócio ele interage, né, levando em consideração com essas dimensões, e principalmente como é que hoje eu transformo isso, e a gente vai começar a falar sobre o tal do ESG, né, que a gente diz assim, bom, eu faço sustentabilidade, que é um conceito amplo, bem geral, né? E assim a gente quer que seja entendido e isso aí seja universal, mas quando a gente vai para o nosso negócio, a gente precisa de objetividade. E a ideia é que a gente tenha isso organizado nesse novo critério aí, que a gente está ouvindo falar, que é o ESG, que a gente está vendo aí que ele pode trazer grandes oportunidades para o nosso negócio. Então, trabalhar internamente para a gente se organizar e fazer gestão em relação a essas temáticas e construir uma estrutura de negócio que possa ter oportunidades em relação a essas temáticas. E como fazer isso, né? Então, as dimensões são essas, que a gente já falou de sustentabilidade, o social engloba, né, as pessoas, condição de vida, como a educação, a saúde, violência, lazer e outros aspectos. Então, tudo que tem a ver com a questão social, condição de vida, condição de educação, critérios de saúde, violência, isso tem a ver com a questão social. O ambiental, ele vai se referir aos recursos naturais do planeta, né? Então, como é que eu utilizo isso, né? Como é que eu uso, por exemplo, o recurso água, o recurso de minério, o recurso vegetal. Então, como é que eu uso isso no meu negócio e faço isso com responsabilidade? E a questão econômica da sustentabilidade é como é que eu, no meu dia a dia, na minha produção, no meu trabalho, eu consigo, né, consumir, distribuir, utilizar bens e serviços de modo a considerar, inclusive, questão social e ambiental e o meu negócio ser viável. Então, eu preciso ter viabilidade considerando essas questões que estão envolvidas com a sustentabilidade. Para isso não ser algo assim muito teórico, como a gente transforma isso para o dia a dia, né? Então, para o dia a dia, quando a gente fala que o nosso negócio, a nossa empresa respeita a legislação, isso é trabalhado na questão da sustentabilidade, isso é trabalhado na questão, daqui a pouco, como a gente vai ver, do ESG. Quando a gente usa os recursos de forma racional, e aí recurso da questão da água, uma coisa simples, a questão da energia, tudo que eu puder utilizar de forma racional, perceba, eu estou cuidando da questão ambiental, mas também eu estou trabalhando a dimensão econômica, eu não estou gerando um custo para inviabilizar o meu negócio. Então, planejamento e gestão responsável, direito de uma forma geral da população, estímulo ao desenvolvimento social e econômico. Então, quando a minha empresa apoia uma capacitação, um treinamento, ela está cuidando da questão social também. Quando eu estou cuidando do meio ambiente, da qualidade dos produtos, eu estou trabalhando também
também a sustentabilidade. Então, percebam, não é tão abstrato como a gente pode pensar, não é tão teórico, são questões práticas do nosso dia a dia que envolvem os negócios de uma forma geral. Então, como é que a gente vai, né, olhar, e aí tendo esse grande compromisso aí com a sustentabilidade, né, a agenda da sustentabilidade. A agenda do desenvolvimento sustentável, como eu antecipei, ela foi adotada pelas Nações Unidas em 2015 e é um esforço conjunto para acabar com a pobreza, lutar pela justiça e igualdade e proteger o planeta. Então, é o sonho, né? O sonho de consumo da nação da paz. E trazer aí a ideia de que todo mundo consiga prosperidade e paz. Então, esse é o grande compromisso das Nações Unidas, e aí, para esse esforço, eles têm assim, um apelo de contar com os países que fazem parte, as empresas, instituições e a sociedade como um todo. Como a gente já falou, são 17 objetivos e estruturado em 169 metas, para que a gente consiga atingir esses compromissos até 2030. E aí, com base nisso, o foco é erradicar a pobreza e promover a vida digna para todo mundo. E aí parece uma coisa assim bem utópica, né? Poxa, e aí, o que é que a minha empresa tem a ver com isso? E quando a gente começa a olhar os objetivos e as metas, a gente começa a perceber, opa, tem coisa que eu já faço. Isso aqui eu contribuo de alguma maneira. Só para a gente ter uma noção, pelo menos para todo mundo ficar na mesma página, aqui são esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, são 17, e eles estão, desses 17, estruturados assim. O primeiro é a erradicação da pobreza, o segundo, a fome zero e a agricultura sustentável, 3, saúde e bem-estar, o 4, educação de qualidade, o 5, igualdade de gênero, o 7, energia acessível e limpa, o 8, trabalho decente e crescimento econômico, o 9, indústria, inovação e infraestrutura, 10, redução das desigualdades, o 11, cidades e comunidades sustentáveis, pulei aqui, 12, e eu saí pulando aqui. O 12, consumo e produção responsáveis, o 13, ação contra a mudança climática, o 14, vida na água, o 15, vida terrestre, o 16, paz, justiça, instituições eficazes, e o 17, parcerias e meios de implementação. Então, com base nesses objetivos, foram desdobradas as metas, e isso serviu como o horizonte, o incentivo para que as empresas se organizassem, né? E aí eu estou falando assim, todas as empresas elas estão olhando isso aqui, mas a minha não conseguiu olhar ainda, então é hora de olhar, porque as grandes empresas já estão olhando isso aqui e elas vão começar a trabalhar, e aí no que elas vão lá trabalhando isso, elas vão começando a exigir cada vez mais dos seus fornecedores e parceiros de negócios que eles entendam que o caminho é esse. Então, uma grande empresa, se ela já está adotando essas práticas, ela já está trazendo esses compromissos para o dia a dia delas, elas vão querer trabalhar com parceiros de negócio que também pensem isso aqui, até para facilitar a vida e a relação entre os negócios. Então, é assim que a gente tem que pensar. E isso é uma grande oportunidade. Só que para organizar de uma maneira mais assim, vamos pensar isso de forma objetiva. Como eu faço isso? Tá lindo ali a questão de saúde e bem-estar, a questão de contribuir para a mudança climática, mas como é que eu faço isso no meu dia a dia? E aí o ESG, ele surge como um instrumento para organizar, né? Para assim, opa, estou me apoiando nele para eu ir nesse caminho e organizar isso de forma mais objetiva. Então, a ideia é que a gente tenha métricas e cada vez mais as empresas elas vão ser medidas por isso, as métricas de desempenho das organizações em relação a esses 3 eixos aí. O E do environmental, que é o ambiental, o S, o social, que é o social, e o G, o governance, que é a governança. Então, como as empresas, e aí as empresas de todos os portes, elas vão se organizar para que elas gerem valor e tenham valor
relacionados a essas 3 dimensões. Então, a gente já falou um pouquinho sobre a questão ambiental, a gente disse aí a questão social, né, da sustentabilidade, e o G da governança é como as organizações elas tomam decisão, elas estão estruturadas e conseguem fazer a gestão do seu negócio para que elas também tenham vida longa, que elas não se metam em nada que daqui a pouco comprometa o futuro delas. Então, a governança chega para trazer uma segurança de que esse negócio ele vai trabalhar para ser viável. É a ideia da governança, trabalhar para a longevidade. E aí, como é que ela faz isso? Definindo a sua forma de organização, as suas políticas, organizando como vai ser a sua gestão, como ela vai ter transparência nas informações para gerar confiabilidade. Então, essa é a ideia do ESG. E aí, esse ESG, ele não está desassociado dos ODS. E aí eu trouxe aqui essa figura justamente para a gente ver que isso não está desconectado. Então, quando a gente fala nos ODS, a gente facilmente consegue estruturar, organizá-los nas 3 dimensões do ESG. Então, os 17, eles estão aqui organizados. Então, no environment tem o ODS 6, o 7, o 9, o 11, o 12, o 13, o 14 e o 15, fortemente ligados à questão ambiental. E no social, a gente tem aí o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 e 15. Então, a gente tem esses ODS aí estruturados, organizados aí no social. E governance, a gente tem o 5, 8, 9, 11, 12, 13, 16 e 17. Então, percebam, a gente tem aí os ODS estruturados para nos dar essa base aí de direcionamento de que isso tem a ver com ESG. E ESG a gente está falando que é negócio, né? Então, a gente consegue associar. E como a gente faz, né, para tornar isso, bom, gostei, estou ouvindo falar, estou querendo entrar nessa. Como é que eu faço? Primeiro, a gente tem que entender quem é a nossa empresa, o que é que ela faz. E aí, bom, como é que ela é afetada, as questões internas, externas, então, o que é que ela utiliza de recurso, quem são as partes interessadas ou os stakeholders, o que eles querem dessa empresa, porque isso tem a ver com a governança, né, o governance, e aí, entendendo cada empresa, cada negócio, a gente vai mapear o que eu já tenho, porque eu já tenho. Se eu pensar aqui e voltar, será que eu não tenho nada que se relaciona, por exemplo, à questão de educação? Será que eu não tenho nada que se relaciona com essa questão da saúde e bem-estar, a questão de gênero, a questão do clima, enfim, gestão da água? O que eu tenho na minha empresa que pode estar associada aí? Então, eu tenho que olhar para o meu negócio, para a minha empresa e perceber que práticas eu já tenho e que posso relacionar com os ODS, né? E aí estruturar esse meu painel ESG. Aí sim, entendendo o meu negócio, a minha dimensão, a minha estrutura, eu vou trabalhar os meus objetivos, que podem estar associados aí, inclusive, ao meu interesse de negócio, enquanto eu quero assim, tal mercado, eu quero trabalhar viabilidade de tal produto. Então, se eu quero essa estratégia, né, no meu negócio aí, como é que isso se encaixa nessa visão de ESG? Definida aí o que é que eu quero, quem eu sou, minhas práticas, eu planejo como isso vai ser trabalhado, engajo as partes interessadas, isso não pode ficar na minha mesinha guardadinha, e eu vou engajar quem? Eu vou engajar os meus trabalhadores, a minha equipe, os meus colaboradores, eu vou engajar os meus fornecedores, os meus parceiros de negócio, aí a gente já começa a ver uma relação assim de multiplicação, né? Uma relação em cadeia, assim. Então, digamos que eu sou uma empresa menorzinha e eu trabalho com uma empresa maior, uma empresa aí, sei lá, uma multinacional que já está aí fazendo isso, então eu vou até olhar quais são os interesses desse meu stakeholder, né, da minha parte interessada, meu cliente, para saber o que é que ele quer e eu ir lá juntar forças, né, com ele e dizer, estou querendo também contribuir. Isso já é uma ação também, e a ideia é essa.
engajar as partes interessadas, e aí eu me engajo com o meu cliente, engajo a minha equipe naquilo ali, engajo meus fornecedores, começo também um trabalho com os meus fornecedores e vou acompanhando meus resultados. Que resultados vão ser esses? Aqueles que eu defini ali como o objetivo que eu quero alcançar. Será que eu estou chegando lá com a minha meta e tudo? E vou trabalhando a melhoria contínua. Então, quem trabalha um pouquinho de gestão, já ouviu falar no tal de PDCA, tem tudo a ver com PDCA. É eu planejar onde eu quero chegar, o resultado que eu quero alcançar, engajo para eu conseguir implantar aquilo ali, monitoro que resultados eu estou tendo para eu conseguir trazer a melhoria do meu negócio, da minha empresa, das minhas práticas que eu estou implementando. E aí, para cada dimensão dessa, do ESG, eu tenho como trabalhar ganhos, inclusive. E aqui eu digo assim, como é que eu começo na questão ambiental? Primeiro, principais questões que são tratadas, e aí o mundo trata disso, de mudança climática, escassez hídrica, questão de resíduos, né? A questão da eficiência energética, da poluição, e aí o meu negócio, o que é que ele tem a ver com isso? Que questões se relacionam com o meu negócio? Então, se eu sou um pequeno negócio, sei lá, eu sou uma oficinazinha de veículos, opa, eu gero o quê? Eu uso lá, eu mexo com óleo. Onde é que eu descarto esse óleo, que é o óleo usado? Onde é que eu descarto lá o pano que eu usei para fazer lá uma manutenção? Se eu estou começando a me preocupar com isso, se eu tenho um controle de onde eu estou descartando para não ir para o lixo comum, e isso ir lá para o meio ambiente, né, na questão assim, foi descartado lá no terreno, e isso vai prejudicar o solo, aquele solo vai ficar pobre, daqui a pouco ele não consegue mais, eu estou afetando o meio ambiente. Agora, se eu cuido deste resíduo, e aí eu posso falar do óleo, eu posso falar de um monte de processo aqui, cada um vai olhar para o seu negócio e perceber que questões se relacionam com essa questão ambiental. Eu tenho lá, não tenho óleo, mas eu tenho um resíduo sólido, então eu uso muito energia, eu uso muito água, então o que é que eu uso em relação à questão ambiental? E aí sim eu vou trabalhar para me comprometer em relação àquilo ali. Primeiro passo para qualquer coisa é eu estar atendendo à legislação. Então, se eu tenho esses impactos ambientais que eu preciso tratar, eu preciso ver, bom, eu estou aí, que legislação tem a ver com a questão do óleo, a questão do resíduo, seja lá que resíduo for, né, um resíduo sólido, líquido, então eu vou procurar trabalhar para atender a legislação, primeiro passo. Então, isso aí, a empresa buscando isso, ela já está se preocupando com a questão ambiental, nesta temática aqui. E aí, o que é que a gente ganha, né? A gente tem, assim, na dimensão ambiental, vários exemplos de resultados que a gente pode ter com a questão ambiental. Então, a questão, assim, de resíduos, né? Eu posso medir quantos resíduos eu estou deixando de poluir, por exemplo, que eu estou tratando adequadamente, né? Quantas pessoas eu estou engajando em relação a essa temática da gestão ambiental, quanto que eu estou recuperando se eu estou trabalhando com terra, quanto que eu reduzi o consumo de água, de energia, que são recursos que eu utilizo, tudo isso aí é ação que eu posso facilmente medir e perceber resultado que a minha empresa, seja ela de que porte for, inclusive pequena, ela se compromete e pode traçar uma meta para isso aí. Então, é possível, sim, a empresa pequena trabalhar. Na dimensão social, a dimensão social, primeira coisa também, a gente tem que ver questões relacionadas a isso. Então, a gente, desde práticas de trabalho, direitos humanos, saúde física e psicológica das pessoas, desenvolvimento e participação dessas pessoas, inclusive da comunidade, a diversidade e inclusão, são questões relacionadas a esta dimensão, a dimensão social. E aí, de novo, com base nisto, que são questões relacionadas à questão social, como é que a minha empresa está? O que ela tem aí? Então, se eu tenho aí, por exemplo, um cuidado em relação à jornada do meu trabalhador, em relação à remuneração, a um ambiente de trabalho seguro, saudável, eu tenho práticas em relação a ESG na temática S do social. Isso tem a ver, porque às vezes a gente confunde, pode parecer que social é só assim, quando eu tenho ação social, alguma coisa desse tipo. Não.
a gente começa em casa mesmo. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer na questão social. Então, essas são as temáticas assim, de praxe, né, que a gente tem relacionadas diretamente à questão social e que a gente pode ver com relação ao meu negócio, o que é que eu posso trabalhar em relação a isso aí. E daí, primeiro passo, de novo, legislação. Como é que eu estou em relação à legislação trabalhista, as NRs, né, as NRs, a de saúde e segurança, lei de cotas, o E-Social, né, que é uma legislação recente, né, a gente tem visto aí as empresas sofrendo, mas o fato da gente estar lá se preocupando em estar em conformidade legal com essas questões, principalmente legais, né, isso aí tem a ver com a dimensão social. Então, veja que a gente já está aí com um caminho assim, opa, não é um negócio tão distante, quer dizer que é cumprir lei, muitas vezes é cumprir lei e a gente fazer mais um pouquinho. E nessa questão do assim, o compromisso com essa dimensão social, a gente também consegue demonstrar, não é só na questão ambiental. Quando a gente tem assim redução de acidentes de trabalho, de absenteísmo, de adoecimento, né, de hora extra, quando eu invisto em capacitação, eu tenho um projeto social, eu me engajo lá, eu tenho minha equipe engajada nisso aí, isso também tem a ver com a dimensão do social, do S. Então, percebam, a gente pode ter isso aqui nas empresas, e aí desde a grande empresa até a menorzinha. Aí a gente tem também ações de responsabilidade, né, como cumprimento da legislação, um ambiente de trabalho saudável e seguro, a qualidade de vida, combate às desigualdades, a oportunidade que a gente tem, práticas não discriminatórias, enfim, tudo isso aí tem a ver com a dimensão social. E da governança, né? O governance, o G aí. O G é a gente trabalhar para que a nossa empresa prospere, para que ela seja uma empresa que tenha uma boa conduta, que tenha políticas e saiba fazer a sua gestão. 16 mil participantes em 160 países. E aí, quem integra o Pacto Global também assume o compromisso, né, com os 17 ODS que existem. Então, a coisa não está assim solta, existe uma conexão. E aí, esses 10 princípios, como a gente falou, tem aí a ver com os direitos humanos, a questão dos trabalhos, né, da Organização Internacional do Trabalho, meio ambiente, corrupção. E aí, quem se compromete com o pacto vai se comprometer com esses 10 princípios aqui. Em direitos humanos, a questão do que a gente tem que cuidar, de apoiar e respeitar, né, a proteção dos direitos humanos, assegurar de que a gente não tenha participação nem violação desses direitos. Então, basicamente, é cuidar para que a empresa cumpra e promova isso aí. Na questão do trabalho, as empresas devem apoiar a liberdade de associação e reconhecimento efetivo e direito à negociação coletiva, eliminar toda a forma de trabalho forçado ou compulsório, abolir efetivamente o trabalho infantil e eliminar a discriminação no emprego. Questão do meio ambiente, uma abordagem preventiva na questão ambiental, desenvolver iniciativas para promover uma maior responsabilidade ambiental, incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis, e na questão do anticorrupção, combater a corrupção em todas as suas formas. Então, essa é a ideia do pacto. Ele também tem no Brasil desde 2003 e mais de 40 projetos são conduzidos no nosso país. Então, governança e sustentabilidade é a temática que cada vez mais a gente vai ter aí como medidor, inclusive para investimentos, para negócios, para que as empresas, elas, por exemplo, contratem outras empresas. Então, é a métrica do futuro. Então, por isso que as pequenas empresas, elas não devem deixar de participar. Então, essa era a ideia e a gente precisa, para implantar o ESG, a gente vai ter vários benefícios, né? Inclusive a oportunidade de negócios com empresas maiores, inclusive de crédito, né, de acesso a crédito, a linhas de financiamento, e os bancos já usam o ESG como uma métrica para fazer aí a questão do que vai cobrar, inclusive para a taxa de juros, né? Tudo isso aí
são benefícios, a cultura da empresa, né, até a gente ter aí a retenção de talentos, enfim. Então, a tendência é cada vez mais a gente ter os negócios falando ESG e trazendo isso aí como uma forma de decisão. Essa era a ideia inicial, então agradeço aí. Foi o início assim da gente ter um embasamento para o que vem por aí. Então, a gente se organizou mais ou menos assim. Ricardo vai agora falar com vocês, e aí ele vai trazer muito do que é a prática do Sebrae, especialmente para os pequenos negócios, né? Ângela, quero agradecer pela sua apresentação, muito boa. Você trouxe muito conteúdo, mas também conteúdo ligado à prática, que você realmente frequenta muitas empresas, conhece chão de fábrica e sabe efetivamente o que as empresas precisam e as limitações e as carências dela. Aí você conseguiu externar isso de uma forma muito boa. Mas no nosso debate, a gente vai poder aprofundar mais. Mas Isso. muito obrigado, foi muito enriquecedor a sua palestra. Então, é porque é bem curtinho, né, Anísio? A gente fica assim querendo falar. Foi ótimo, e a gente sente a sua empolgação pelo tema. Isso é muito bom mesmo. Agora, a gente tem a oportunidade, eu vou convidar a Ricardo Arruda, de Sebrae, o Sebrae, que é um grande parceiro da FIEP, é um parceiro da micro e pequena empresa, é realmente um instrumento de desenvolvimento que o Brasil tem. Ricardo, você vai ter entre 20 e 25 minutos para a sua apresentação e depois a gente tem a nossa sessão de debate. Por favor, Ricardo. Boa noite a todos. Oi. Muito obrigado, presidente Anísio, presidente do Contema. Queria parabenizar inicialmente a Ângela pela brilhante apresentação. Tá? Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Vocês conseguem... Não, ainda não. Conseguem enxergar? Ainda não, Ricardo. Agora sim, agora sim. Ok. Ok? Bom, é um prazer estar conversando um pouco com vocês. Eu alinhei com a gente, eu e a Ângela, a gente fez um alinhamento prévio, né? Ela entrou muito com essa parte conceitual, já também na parte prática, e eu vou falar um pouco, né, aqui em relação aos micro e pequenos negócios, a ESG, focado no Sebrae. Bom, eu sou analista do Sebrae desde 2009, eu sou administrador por formação, tenho MBA em logística, especialização em desenvolvimento territorial sustentável pela Universidade de Valência, e vou iniciar um MBA em ESG no mês de agosto. Bom, a diferença entre sustentabilidade e ESG, bem como a Ângela já falou, né, a sustentabilidade é um guarda-chuva, é um termo muito mais amplo, está ligado ao desenvolvimento sustentável, quer dizer, suprir necessidades do presente, sem afetar gerações futuras, compreendendo também a dimensão social, ambiental e econômica. Já o ESG, Environment, Social Governance, é uma sigla, né, corresponde a práticas ambientais, sociais e governança, está focada exclusivamente, estritamente para empresas. O ESG está relacionado com o microambiente, né, seja práticas internas de empresas, já a sustentabilidade está ligada ao macroambiente, relacionada a governanças, empresas, países e regiões. O ESG está muito ligado à métrica, então ele tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, ele tem que transformar valores e propósitos em ações efetivas, que possam garantir dados e informações precisas, né? Está muito ligado a investimento, a consumidores. Já a sustentabilidade é um conceito muito mais amplo de alcance a longo prazo, né? E o foco do ESG é em diminuir risco, então risco de descumprimento legal, risco de você não conseguir reter talentos, risco de você se tornar insustentável, risco de você perder clientes. Já a sustentabilidade, ele foca em oportunidades de uma agenda muito mais ampla para a sociedade. Além do compromisso com o planeta, né? No passado se pensava muito em ESG, sustentabilidade como verde, né? Vamos abraçar a árvore. E a sustentabilidade, a ESG, vai muito mais além do que abraçar a árvore, né? Temos aí 4 pilares de reputação sustentável, fortalecimento de marca, ao evidenciar para a sociedade contemporânea cada vez mais focada em valores
que a empresa está comprometida em minimizar impactos negativos e maximizar impactos positivos na vida da sociedade. Nós hoje temos uma clientela muito mais exigente, nós hoje temos várias empresas concorrentes, então, praticar o ESG vai fazer com que nós tenhamos uma reputação sustentável. Oportunidade de negócios, ESG e os ODS estão redirecionando os investimentos públicos e privados em nível global. Isso abre novos mercados para empresas também comprometidas com o ESG. Sustentabilidade corporativa, adotar o ESG pode auxiliar, né, as empresas em tomada de decisões mais sustentáveis e, por muitas vezes, mais econômicas e eficientes em seus processos produtivos. E compromisso mais forte com os interessados, né? Ao integrar o ESG e os ODS, a sua estratégia, as empresas têm grande chance de ver esses compromissos com seus funcionários, reter talentos, ter novos fornecedores, agentes públicos, né? E estarem menos expostos a riscos, ilegalidades e reputação. Bom, e como a gente pode falar de ESG para os pequenos negócios? Inicialmente, as práticas adotadas por grandes corporações, o ESG vinha sendo, né, cada vez mais incorporadas às grandes corporações. No entanto, o ESG está sendo cada vez mais também incorporado a micro e pequenas empresas, principalmente aquelas que integram a rede de fornecimento de grandes empresas, o encadeamento aí produtivo, né? Grandes empresas estão cada vez mais, por adotarem as práticas de ESG, elas estão cada vez mais exigentes e estão solicitando que seus fornecedores, né, adotem as práticas de ESG. Então, aquelas micro e pequenas empresas que não estiverem o ESG adotadas na sua estratégia irão perder clientes. Porém, né, a gente percebe que ainda existem algumas dificuldades para a adoção dessas práticas pelas micro e pequenas empresas. Né? Mesmo essas empresas tendo uma participação grande na economia, elas ainda sofrem, né, em aspectos de gestão, em estrutura, capacidade de investimento, entre outras. Aqui eu falo um pouquinho sobre o cenário das micro e pequenas empresas. Né? A gente não pode falar de desenvolvimento sustentável, ESG, sem falar de micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas, eles movimentam a economia, né, do país. 55% do conjunto total de empregos com carteira assinada são gerados por micro e pequenas empresas. Né? De janeiro a maio, isso é um dado do Sebrae, o Brasil criou 865.360 empregos formais. Né? 70% desses empregos foram criados e formados por micro e pequenas empresas. As micro e pequenas empresas correspondem a aproximadamente, né, 99% de todas as empresas aqui do Brasil. São 22 milhões de pequenos negócios e quase 30% do PIB do país. Então, nós não conseguimos falar de ESG, desenvolvimento sustentável, né, se a gente não conseguir inserir essa agenda nas micro e pequenas empresas. Segundo a pesquisa feita, né, e aí a gente já percebe um maior engajamento das micro e pequenas empresas relacionadas ao ESG. Né? Segundo uma pesquisa feita no Sebrae, uma pesquisa desse ano, 91% das empresas entrevistadas consideram muito importante ou importante a preocupação com incluir aspectos de ESG em sua gestão. Em relação a aspectos ambientais, né, 91%, em relação a aspectos sociais, esse percentual é de 81%, em relação à governança, esse percentual corresponde a 87%. É majoritário o percentual de empresas que declaram que adotam alguma das práticas de ESG em sua gestão, 75% na questão ambiental, 56% na questão social e 87% na questão de governança. E aí, o que é que as micro e pequenas empresas podem fazer? Né? Para adotar práticas de ESG, é importante que se qualifiquem, melhorem os processos de gestão, tenham um planejamento coerente, né, empresas sendo éticas nos negócios, tendo práticas de produção de recursos humanos integrados, aspecto social e ambiental. Planejamento, conhecer do seu negócio é estritamente fundamental para que as empresas possam se alinhar com as tendências de mercado, né, pois em determinados momentos todas essas sugestões podem se tornar exigência. Né? Hoje, a gente já vê que, né, existe um caminho para a adesão ao ESG. Daqui a pouco isso vai se tornar 100% exigência. As empresas que não estiverem cumprindo uma agenda de ESG não se sustentarão. Né?
E elaborar sistemas de medição de indicador é importante para alcançar os requisitos de sustentabilidade e possam ajustar a rota traçada. Indicador, métrica, é o X da questão do ESG. Não se pode aplicar o ESG se você não tiver uma medição de indicador, se você não conseguir quantificar, metrificar todos os impactos. Construindo uma agenda ESG. Eu falo muito aqui que não adianta a gente querer aplicar o ESG se a gente não tiver um comprometimento da alta administração. Então, precisa que a liderança, a alta administração da empresa, ela esteja consciente, né, da importância de aplicar ESG, porque aí sim ela vai conseguir passar esse direcionamento para toda a empresa, para toda a organização. E aí, o que é que a gente pode fazer para construir essa agenda? Análise do ambiente socioambiental. Conheça do seu negócio. Identifique o que é que seu negócio impacta positivamente e negativamente, tanto o social quanto o ambiental. A partir daí, você vai conseguir, né, traçar uma agenda focada e direcionada de acordo com o seu negócio. Eu falo muito aqui também que não adianta... uma agenda ESG não existe uma receita de bolo. O que se aplica para uma empresa não necessariamente vai se aplicar para outra empresa. Então, analise o seu segmento, né, o seu negócio. Faça uma pesquisa com stakeholders, com seus fornecedores, com seus clientes, com a comunidade local. Analise quais os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, têm correlação com o seu negócio. São 17 objetivos, são 169 metas. Não necessariamente seu negócio vai ser aderente a todos os objetivos. Não necessariamente não. Impossível ele ser aderente a todos os objetivos, né? Então, dê uma analisada nos ODS, identifique o que é coerente com o seu negócio. Faça uma matriz de materialidade. O que significa isso? Identifique as questões mais importantes, tanto para a sua empresa quanto para os stakeholders. E, a partir daí, você consegue elaborar um plano de ação inicial com metas e prazos, e, principalmente, indicadores. Por fim, né, quando você já tiver esses indicadores aplicados, você já tiver um retorno, comunique. Comunique a sua estratégia clara e transparente, tanto para os stakeholders internos e externos, quanto para a sociedade. E aí, aqui eu vou falar um pouquinho, alguns exemplos, né, na temática ambiental. A Ângela já foi tão bem clara, né, na sua explanação. E aqui alguns exemplos. Gestão de resíduos, né? Quais são os resíduos que a sua empresa gera? Como é que você pode fazer no seu processo produtivo para eliminar alguns resíduos, né, da produção? A partir daí, quando você se tornar o seu processo produtivo de forma mais coerente, que você consiga eliminar esses resíduos, aqueles resíduos que você não consegue eliminar, como você faz para gerir, né? A reciclagem, a regeneração, a reutilização, enfim, entenda toda a cadeia produtiva. Eficiência energética, como você reduzir o consumo de energia, e aí existem fontes alternativas, né, também, energia solar, placa solar, que está cada vez mais barato para você conseguir inserir na sua empresa, né? Redução das embalagens plásticas, substitua as embalagens plásticas. Se você não conseguir, procure reutilizá-las, né? Redução de emissões de gases, conservação de água, reaproveitamento de água, educação ambiental e transporte sustentável. Vou passar um videozinho aqui. Era um videozinho, né, que falava um pouco da aplicação da letra E, do ESG. A letra S, né, política de diversidade e inclusão, né, é muito importante, né, a gente trabalhar hoje em dia a diversidade. A gente percebe que a diversidade ela gera inovação, né? Então, um ambiente onde existe diversidade, consequentemente, você consegue gerar novas ideias inovadoras. Qualifique sua equipe, né, um programa de capacitação. Busque contratar pessoas do entorno. Isso é muito você fazer uma análise do entorno e conseguir contratar pessoas do entorno, se você vai gerar um desenvolvimento local. E também você vai inclusive, até reduzir custo, né? Custo de passagem, custo de atrasos, faltas e etc. Parcerias com comunidades locais, né? Olhem ao redor dos seus negócios.
firme em parcerias, muitas vezes tem comunidades que têm cooperativas de reciclagem, de catadores, bordadeiras, artesãos, e você pode estar ali munindo eles de insumos para que eles possam produzir e gerar rendas. Busque contratar fornecedores locais. Qualifique os profissionais para a posterior contratação. Aí o Senai, né, é um grande exemplo, nós visitamos recentemente o Senai lá em Petrolina, então firme parcerias, busque qualificar, né, esses profissionais. Tenha um programa de qualidade de vida, busque ter uma remuneração justa, né, e alternativas de reconhecimento. Então não adianta você querer praticar o ESG se você não tem uma jornada de trabalho digna, se você não cumpre a legislação, se você não tem EPIs para seus colaboradores. Aqui eu iria passar um vídeo também, né? Infelizmente não vai conseguir, que é conhecendo a aplicação da letra S, da sigla de ESG, apesar de que ele tem legenda. Eu não sei se a gente poderia tentar passar Acho que sim, vamos tentar, Ricardo, ver se ele mostrando a vai, legenda, não sei. né? Eu vou passar ele, tá? Ele tá só com a legenda, a gente tentou colocar aqui e não conseguiu, mas eu vou pular. Ele é um pouco do que eu vim falando já anteriormente. E a governança, né, o último tópico da sigla, é a transparência nas informações, a questão da política de conformidade, gestão de riscos, um código de ética e conduta, né, um canal de ouvidoria e envolvimento de todos os seus stakeholders. É justamente você garantir, né, que o seu negócio tenha sustentabilidade, né? Sustentabilidade e que você possa controlar e mitigar todos esses riscos. Bom, por fim, eu vou pular o vídeo, né? Por fim, queria falar cuidado com o ESG washing, né? Também não vou passar esse vídeo, mas o que é o ESG washing? Eu acho muito importante aqui a gente falar sobre esse tema. Né, é criar uma imagem da empresa que pratica o ESG sem ter implementado mudanças em sua operação ou políticas. Então, por exemplo, é você dizer que você pratica o ESG, mas a sua empresa é uma grande geradora de resíduos e impacta negativamente o meio ambiente, mas que você não toma nenhuma providência em relação a isso. Ou simplesmente você dizer que você é uma empresa que contribui para, né, para a diversidade, mas você não tem no seu quadro de funcionários nenhum LGBTQIA+, ou se tem, você aceita e tolera a discriminação dentro do ambiente de trabalho. Então, isso aí, pior do que você não fazer, é você dizer que faz e não fazer, tá? Então, isso aí se chama ESG washing, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí eu termino minha apresentação, né, agradecendo a oportunidade, falando que o Sebrae, nós temos vários canais de informação, né, nós temos um site sustentabilidade.sebrae.com.br, temos um canal no YouTube, que é o Sustentabilidade TV, né, caso vocês também queiram conversar com a gente, nós temos 0800 570 0800, podemos agendar aí, nós temos vários produtos, conteúdos, programas voltados para a micro e pequena empresa na temática de sustentabilidade, né? E eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, a doutora Anísio pela oportunidade, e eu passo a palavra para o doutor Anísio. Muito obrigado pela sua apresentação, realmente muito importante, principalmente para a micro e pequena empresa, que ela tem esse grande desafio, que é justamente ela incorporar toda essa temática e aplicá-la. Uma das dificuldades que a gente sente, e tanto para você quanto para a Ângela, é que geralmente a microempresa ela tem um quadro muito restrito e o gestor é muito operacional e multifunção. Então, ele não tem como efetivamente implementar, ele está atualizado com as normas e poder implementar dentro dos seus quadros. Então, esse é um dos grandes desafios. Eu quero registrar também aqui, do Conselho Temático, eu estou aqui junto com o companheiro Hermeson. Hermeson faz parte do nosso Conselho Temático Meio Ambiente, e a Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, juntamente com o SEBRAE, nós tivemos um plano
e uma ação no ano passado de a gente poder levar as empresas de pequeno e médio porte consultoria na área ESG. E o nosso amigo Emerson, a empresa dele foi uma das empresas contemplada. Esse ano também, dentro desse programa FIEP e SEBRAE, nós vamos também levar consultoria gratuita para 10 micro e pequenas empresas dentro da agenda ESG. Então, vamos começar aqui na parte de perguntas que chegaram aqui para a gente. A primeira é para você, Ângela. Como mensurar nas práticas ESG ações voltadas à comunidade local, como investimento social privado ou um voluntariado empresarial? Então, se vai ser tratado como um investimento social privado ou é só um voluntariado da empresa? Como é que seria essa ação, Ângela? Não deixa de ser um investimento social, dependendo da ação, né? A gente pode ter, por exemplo, apoio à comunidade local, e aí a gente criar, por exemplo, capacitações para a comunidade, e que essas capacitações elas sejam, por exemplo, alinhadas a uma necessidade da própria empresa. Então, ela estaria fazendo aí a questão social. E aí, nesta capacitação, ela dando oportunidade para que as pessoas elas tenham uma competência, uma qualificação, até para integrar a empresa. Então, é um investimento, não deixa de ser, e a gente depende, aí vai depender muito do que é a ação. Se efetivamente a gente perceber ganhos, né, que a gente tem lá uma mudança na questão do entorno da comunidade, é um investimento. Você investir em capacitação, e aí isso gerou, por exemplo, uma qualificação que deu oportunidade da pessoa ser empregada. É um investimento. E aí também tem ações de voluntariado. Aí eu tenho lá uma necessidade, por exemplo, para ser atendida, e a empresa vai e se mobiliza, por exemplo, uma campanha de alimentos, né, uma campanha em relação a algum bem, alguma necessidade da comunidade. Isso seria mais de uma ação de voluntariado, né? A gente está lá trabalhando em prol disso aí. Mas quando a gente consegue, eu tenho aqui, e consigo dizer, né? Eu invisto tanto, inclusive consigo demonstrar em balanço isso aí, né? Eu tenho um investimento e teve tal retorno, aí você tem uma métrica totalmente alinhada. Muito obrigado. Uma pergunta agora para Ricardo. O SEBRAE tem mapeamento de quais as dificuldades que as micro e pequenas empresas têm na implementação da ESG? Houve algum mapeamento das principais dificuldades, Ricardo? Pessoal, a gente ainda não tem, tá, esse material pronto. O que a gente tem foi uma pesquisa que a gente fez em relação à implementação do ESG, mas a gente não mapeou essas dificuldades, tá? Eu arrisco dizer que é uma das que você falou, Anísio, a questão do pequeno depender muito, né? E ele é alta direção, ele é operacional, e às vezes ele não consegue se dividir da conta. Eu diria que essa, para o pequeno, é a questão da sobrevivência, né? É trocar o carro com trocar o pneu com o carro andando, não é isso? Justamente. Oi, Ricardo, para você aqui, eu estou com o companheiro Emerson, ele vai fazer uma pergunta para você, Ricardo. Vai lá, Emerson. Ricardo, primeiramente, parabéns, muito boa a sua apresentação. E uma dúvida, como empresário, que acredito que seja para muitos empresários também, que estão seguindo e melhorando a questão do ESG. E eu vi também que você tem especialidade fora do país, né? Eu queria saber se, com a sua experiência, e tanto no Brasil como fora, a questão de fundos de investimento para empresas que conseguem seguir, conseguem aplicar o ESG. Se aqui no Brasil existe algum incentivo para essas empresas que conseguem manter o padrão ESG. Até para a Ângela também, se ela, com a experiência dela também, se quiser participar. Obrigado. Muito bom. Vamos lá, Ricardo. Muito pertinente a sua fala. Hoje já existem editais, né,
que prevê essa questão. A própria Ângela, inclusive, já falou que existem bancos que, para crédito, ele já é um critério, né? É um critério de concessão de crédito, né? Alguns editais, para você participar de alguns financiamentos, você precisa adotar critérios de ESG, tanto internamente, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil, tá? Então, assim, é uma pauta que eu acredito que não tem mais volta, tá? Então, assim, para a gente ter acesso a crédito, hoje a gente ainda consegue ter acesso a crédito sem precisar mostrar essas práticas, mas num futuro muito próximo, acredito que isso vai ser uma exigência. Alguma coisa a complementar, Ângela, principalmente nesse preparar para o edital? Exato. Existem, sim, como o Ricardo falou, eu tinha comentado que os bancos estão cada vez mais adotando isso, inclusive para definição de taxas. Então, digamos, se eu vou pegar um crédito, dependendo da minha pontuação do score em relação a ESG, você vai ter mais ou menos lá os seus juros definidos. Por quê? Porque ele olha isso aqui em relação a passivos. Então, se eu tenho práticas que estão pautadas no ESG, eu consigo dizer que essa empresa ela é mais responsável e, consequentemente, eu não vou ter, assim, o risco vai ser menor dessa empresa aí não ter aí um controle financeiro ou vir a ter um problema em relação a um descumprimento legal que comprometa a viabilidade financeira dela. Então, isso acontece. Na Europa, a gente já tem muitos editais, inclusive, de inovação, de assim, incentivo a projetos bem focados no ESG, definidos, inclusive, com participação de brasileiros lá, em projetos de desenvolvimento, né, de métricas. Alguém falou em métricas em relação a ESG, já existe assim vários movimentos. Por exemplo, eu faço parte do Comitê Brasileiro de Turismo Sustentável e a gente está definindo indicadores de sustentabilidade que vão ser usados no mundo todo. Então, isso é bastante interessante, porque a gente já começa a ver como é que a gente vai se comparar para saber se o meu negócio ele realmente é sustentável. Porque às vezes eu tenho só as iniciativas e as práticas, mas eu não consigo efetivamente dizer o quanto que isso realmente está trazendo de resultado, né? Como é que eu posso medir para eu ver se eu tenho um bom desempenho? E aí, esse é o grande desafio das métricas. Eu vi uma pergunta aqui de alguém se existe algum tipo de reconhecimento formal, só para dizer para vocês, existe uma norma brasileira, que é a PR 2030, é uma prática recomendada 2030, que ela já define alguns critérios de avaliação e já é utilizado, inclusive, para avaliação das empresas em relação a ESG, prática ESG, e já tem empresas certificadas. Então, quem quiser, que se interessar, procura aí, é a PR 2030, o nome é bem sugestivo, e aí a 2030 é justamente para essas práticas recomendadas e é uma forma de medição e avaliação das empresas, inclusive passivo de certificação. O que a gente verifica é que o ESG não vai ser uma moda. O ESG é uma nova bússola que todo negócio vai ter para se orientar, para ele poder se posicionar no mercado. Não só nessa parte financeira, como a Ângela colocou com muita propriedade, porque uma empresa que adota as práticas de ESG, ela tem uma menor vulnerabilidade a riscos, porque, obviamente, ela tem princípios, ela tem processos que deixam ela menos vulneráveis e a taxa de risco é menor. A taxa de risco sendo menor, obviamente, o custo financeiro será menor. Como nós temos uma prática aqui no nosso FIEP ambiental de ele durar 1h e 30 minutos, então a gente já está nos nossos finais. Então, eu vou dar 2 minutos para as considerações, agradecendo já tanto a Ângela Lima quanto a Ricardo Arruda. Magnífica a apresentação de vocês, e foi muito boa que elas se complementaram, tá entendendo? Acredito que o nosso objetivo é levar para o empresário, para o executivo, para o profissional liberal, para o estudante que também assiste o nosso FIEP ambiental, que chegamos aqui a quase 170 participantes, que mostram interesse pelo tema. Então, é um tema extremamente relevante, importante e atual. Aí eu vou passar para vocês, começar com a Ângela,
agradecendo muito, foi muito bom, e tenho certeza que mais na frente a gente se encontra também com outros temas. Ângela, você tem 2 minutos para suas considerações finais. Joia. Então, só agradecer, dizer que a temática veio para ficar, né? Agradecer a Anísio, o espaço aqui, a FIEP, que sempre está aí preocupada, né? Com o tema, com ações assim, dizer que tem que ter continuidade. A Ricardo, né? Que a gente fez esse alinhamento aí, bateu essa bola, a gente falou antes, para organizar com todo cuidado e carinho, né? Essa noite de hoje, até porque acho que a Anísio já sacou, né? Que eu adoro a temática, então eu sou militante mesmo, então eu gostaria, se eu pudesse assim, escolher, eu trabalharia só com isso, e realmente é algo que a gente vai vendo o quanto que isso é importante. Eu vi que tinha algumas pessoas aqui em relação a 2030, só para esclarecer, apesar de ser uma prática recomendável, não é uma norma de requisitos, mas já existem empresas certificadas sim, se vocês quiserem consultar. Geralmente as normas, elas são, quando são de requisitos, de certificação, mas em especial a 2030, por ela ter assim um grande interesse de todo mundo, só para deixar claro, apesar de não ser uma norma de requisitos, ela é de diretrizes, é uma prática recomendável, mas se vocês assim forem buscar, já vão ver, existem sim empresas certificadas na prática 2030, e é uma grande confusão, é uma grande discussão, eu acompanho, porque eu estou também na ABNT, e assim, tem gente que acha isso um absurdo, tem gente que apoia, mas se vocês buscarem, eu vi que alguém estava aí falando, então é uma prática recomendável, mas passível de certificação. Então, novamente, agradecer e assim dizer que, apesar de pequenas, as empresas, como o Ricardo falou, né, e a gente sabe, as pequenas e médias empresas são quem impulsionam. Então, vamos um trabalho de formiguinha e fazendo isso aí ser assim, trabalhado, né, vivido e todo mundo vibrando, porque é importante e, assim, ser sustentável, né, ser viável, a gente está aí sobrevivendo. Então, agradecer demais a todos vocês. Você Eu queria enriqueceu muito agradecer. o nosso debate. Eu passo a palavra para Ricardo e agradecendo, Ricardo. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações que você nos trouxe e, principalmente, pela ação que o SEBRAE faz nesse sentido de motivar, de criar meios para que as empresas possam se habilitar desses conhecimentos. Por favor, Ricardo, você tem 2 minutos aí para as suas considerações. Eu queria agradecer ao presidente Anísio e a Abraão, que me convidou, né, a todos os membros do Contema, pela excelente iniciativa da gente estar tratando esse tema do ESG, que eu costumo dizer que não tem mais volta, né? O ESG ele não tem mais volta. Então, eu queria dizer que o SEBRAE também está disponível aqui para ajudá-los, a todos que querem conhecer mais um pouco sobre essa agenda ESG. Então, entre em contato conosco através do 0800 570 0800, nos procura nas redes sociais ou vem aqui que nós vamos ter o maior prazer de atender vocês, tá? E sintam-se acolhidos por todos nós aqui que fazemos o SEBRAE. Você está sem som, Anísio. Em nome da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco, quero agradecer os 2 palestrantes, mas principalmente ao público ouvinte, que é a razão de ser do nosso FIEP Ambiental, é de levar a informação, de motivar e mostrar que é possível. Às vezes as pessoas pensam que o acesso é difícil, mas com um pouco mais de boa vontade, a gente tem canais, a gente tem meios de viabilizar. E quero, ao ensejo, agradecer a Rafaela, que aqui organizou aqui todo esse nosso encontro hoje, a Amanda aqui na parte de jornalismo, ao meu amigo aqui, Emerson, o companheiro Abraão, que hoje é um dos ouvintes. O Abraão está de férias, mas está aqui com você. Um abraço, Abraão. Um abraço a todos os conselheiros que também estão nos ouvindo. E a responsabilidade que a gente tem é muito grande, porque as mudanças climáticas estão aí, a gente está vendo os seus efeitos negativos, os prejuízos que estão acarretando. Nós precisamos mudar de padrão de vida, nós precisamos caminhar dentro da economia circular. É um tema que também a gente tem que efetivamente discutir, levar essas ideias para todos. Então, muito obrigado, estamos muito satisfeitos com o desenrolar desse nosso encontro, porque nossa missão é essa,
nós estamos aqui para discutir, motivar, transformar, agora transformar para melhor. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos, muita saúde, muita paz para todos. Obrigado.